A minha mãe sempre foi uma mãe muito irresponsável, que saía para beber, nunca se cuidou, não estava nem aí para a vida, ficava 3, 4 dias fora de casa até que ela apareceu grávida. Ela tentou esconder a gravidez da minha avó até o 4º mês, mas não conseguiu. O pai dessa criança, ela disse que não sabe quem é. Bom, eu nasci. Minha mãe continuou na mesma vida que ela estava, ela conheceu um cara e decidiu me deixar com a minha avó. Eu tinha ali quase 2 anos de idade. Ela ficou com esse cara, teve a minha irmã do meio, separou desse cara, ficou 2 anos com ele, mas separou dele, casou com outro cara, teve a minha irmã caçula e ali ela decidiu que iria constituir a família tradicional brasileira, decidiu me buscar na casa da minha avó. Eu tinha 6 anos de idade na época e minha avó não queria me deixar ir, né? Porque eu já estava com ela desde pequenininha. Mas mãe é mãe e ela teve que me levar. E ela me levou. E a partir dali começamos a viver nós 5. Eu, minhas 2 irmãs, meu padrasto e a minha mãe. Eu lembro que eu tinha 6 anos, a minha mãe estava na cozinha lavando louça e o meu padrasto ia sair. Eu pensei que ele ia ao mercado, então eu poderia pegar coisas, comprar doces, né? Porque a gente é criança, a gente pede coisas em mercado e às vezes a gente ganha. Segui ele e entrei dentro do carro. No caminho, ele disse que não estava indo ao mercado, que ele estava indo ao mecânico mexer no carro. E naquele dia, ele passou a mão na minha coxa, me dando carinhos. Sinceramente, eu, que era uma menina que não tinha pai, que não tinha amor, que não tinha carinho, que minha mãe era meio ríspida, era meio grossa, ela vivia a vida dela, receber aquele afeto me confundia um pouco, né? Mas ele me disse que eu não podia contar pra minha mãe que minha mãe ia brigar comigo. Como minha mãe brigava comigo por tudo, eu acreditei nele. Só que a partir dali as coisas começaram a ficar meio tensas, porque ele começou a me beijar, mas não era beijinho, selinho na boca. Eram beijos de língua, que inclusive até hoje eu tenho pouco de receio de beijar de língua, sabe? E aí ele também pedia pra eu colocar minha boca nas partes dele, que eu tinha nojo também, mas ele colocava a boca dele nas minhas partes e ele começou a fazer coisas de adulto em mim. E sempre me falando que aquilo era carinho e que eu não podia contar pra ninguém. E eu sinceramente não sabia o que eu pensava nem o que eu sentia sobre isso. Até que um dia a minha mãe chegou e pegou ele no flagra. E aí foi uma gritaria e eu pensei que minha mãe ia me bater, porque ele sempre falou que se minha mãe descobrisse, ela iria me bater. E eu lembro que eu sentei numa cadeira na cozinha, que tinha aquelas cadeiras de balançar, sabe? Para trás e para frente. E ali a minha mãe chegou, ela se ajoelhou na minha frente e começou a conversar comigo, falar que aquilo era errado, que aquilo não podia acontecer, que isso não estava certo. E decidimos que o melhor e mais saudável era que eu fosse morar com a minha avó novamente. E minha avó super aceitou, porque ela me amava mais que tudo, me recebeu super bem, ele e minha tia. E chegando lá, eu entendi que a minha avó ainda não sabia do que tinha acontecido. E aí, ela ficou muito brava com a minha mãe, quando ela descobriu, foi aquela bagunça, foi aquela situação meio complexa, foi muito difícil toda a situação e eu fiquei morando com a minha avó até os meus 11 anos de idade. Detalhe, as minhas 2 irmãs ainda estavam com a minha mãe. Quem mudou foi só eu, que era mais velha. Quando eu voltei a morar com a minha mãe, eu era assim, minha avó sempre foi muito rígida, da igreja, sabe, bem cristã. Então eu comecei a frequentar a igreja também, eu gostava. Minha vida era muito assim, escola, igreja, casa. O problema é que toda oportunidade que aquele ser humano tinha de me assediar, ele me assediava. E todas as vezes que era pra me levar pra escola, ele me assediava. E assim, uma coisa que eu não contei pra vocês, é que em vez da minha mãe ter terminado com ele, quando ela descobriu, né, com meus 6 anos de idade, ela foi ter outro filho com ele. Outro filho. Você acha que ela ia separar? Não ia. E eu tava morando com a minha avó, que era o problema, né? Então... Mas enfim, com 11 anos, ele ia levar eu e os meus irmãos pra escola. E como eu era a última, porque eu era mais velha, toda oportunidade que ele tinha, ele me assediava, ele tentava se aproximar de mim. E teve um dia que ele simplesmente pediu pra passar a mão em mim. Ele pediu pra abusar de mim. Ele virou pra mim e falou, eu posso fazer aquilo que a gente fazia? E eu, bem pé da vida com ele, falei que não.
E ele continuou insistindo. E eu falava não, e não, e não. E repetidas vezes que não. E aquilo era muito cansativo. E acabava que ele continuava, a gente continuava naquela vida. E sinceramente eu aprendi a ignorar ele. Eu aprendi a ignorar os assédios que eu sofria, sabe? E aquilo foi me deixando cada vez mais com mais raiva da situação. E esse dia que ele pediu fazer coisas comigo, eu liguei pra minha mãe, contei pra ela, ela tava na igreja e ela chegou brigando comigo. E ela falou: por que você não falou isso? Por que você não se defendeu falando isso? Você sabe que ele é assim. É como se, tipo, eu deveria falar alguma coisa pra ele, me sentir culpada por ele me assediar, porque eu sabia que ele era daquele jeito. Eu tinha que aceitar aquilo, sabe? Eu tinha que aprender a me defender daquilo, porque ele é daquele jeito. E isso foi me dando uma revolta dentro de mim muito grande, porque de fato eu não conseguia me defender. Até que quando eu fiz ali na beirada dos 13 anos, eu mudei completamente. Eu já não queria mais ir pra igreja, eu tava revoltada, eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu comecei a entrar, sabe, em grupos de WhatsApp que tinham várias pessoas, conheci um carinha, virei namorada desse carinha, sei lá, era só carente, sabe, queria atenção, esse garoto me dava, e eu não me orgulho do que eu fiz, tá? Eu não me orgulho do que eu fiz, eu só tava revoltada, mas eu mandei uma foto pelada pro meu namorado da época, e a minha mãe descobriu. E, tipo, eu me arrependi, eu entendi que aquilo também não era certo, sabe? Mas a minha mãe, em vez dela conversar comigo, ela gritou para toda a vizinhança, ela contou para os meus tios, para as minhas irmãs mais novas, para minha avó, para os meus vizinhos, para o bairro. Todo mundo ficou sabendo dessa história, sabe? Se ela tivesse, sabe, conversado comigo, eu tinha falado pra ela que eu tinha me arrependido, eu não ia voltar mais a fazer aquilo. E isso foi tão um impacto tão grande quando a minha mãe descobriu, que eu decidi que eu não queria mais continuar como eu tava, sabe, o caminho que eu tava. Eu não sabia que aquilo não era certo, mas foi muito chato o que ela fez de gritar pra todo mundo e contar pra todo mundo. Aí teve uma vez que, detalhe, beleza, passou, tudo continuava normal. Porque era assim, era altos e baixos. Acontecia uma coisa ruim, tinha aquela briga, aquela gritaria, os dois brigavam, se ameaçavam de separar, e depois tudo acalmava e voltava ao normal, a família tradicional brasileira perfeita, como se nada nunca tivesse acontecido. Só que depois dessa situação, eu comecei a descobrir umas coisas do meu padrasto. Por exemplo, eu descobri que ele já tinha abusado das filhas dele. Eu descobri que ele também tinha abusado das outras enteadas, das outras mulheres que ele teve. E eu também descobri que ele separou da ex-mulher dele porque ele agrediu ela. E detalhe, ele e minha mãe brigavam e ele também já agrediu a minha mãe, sabe? Eu comecei a entender que tudo aquilo era muito errado. Então, tipo, eu não deixava ele se aproximar de mim, entendeu? Eu, tipo, era bem chata com isso. Até que um dia eu acordei, eu tava na cozinha, e ele virou pra mim e falou assim: nossa, hoje eu entrei no seu quarto e você tava dormindo e a sua blusa tava levantada. Nossa, que peitos bonitos. Que vontade que me deu de pegar. Inclusive me deu saudade deles. Eu tava tão revoltada que na época que eu comecei a beber, a fumar, eu picotei meu cabelo, eu pintei, eu dei maior problemão com a minha mãe, sabe? Tipo, revoltadaça. Aquele dia me deu tanta vontade de pular nele, de enforcar ele, de matar ele com tantas as minhas forças que eu tinha, que quando ele saiu, eu peguei uma faca na cozinha, eu comecei a molar a faca e comecei a planejar a morte dele. Eu comecei a planejar matar ele, do tanto que eu tava com raiva dele. E eu comecei a molar aquela faca de tanta raiva, e eu parei ali naquele momento e eu decidi ligar pra minha mãe e falar pra ela pela última vez, sabe, o que ele tinha feito. E quando eu liguei pra ela, ela chegou em casa e falou assim pra mim: que história é essa de você estar se amostrando pro meu marido? Eu falei: não é possível que minha mãe tá falando isso pra mim. Aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 6 anos. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava na cozinha? Que ela falou pra mim que aquilo era errado? Que ela decidiu que eu ia morar com a minha avó? Era a memória que tinha apagado. Naquele dia, antes de eu ir pra casa da minha avó, eu sentei no sofá e sentei do lado dele. E naquele dia a minha mãe virou pra mim e falou assim: vocês dois são da mesma laia.
E eu comecei a chorar, porque eu não entendi por que a minha mãe estava falando que eu era da mesma laia que ele. Eu era só uma criança de 6 anos. E ali eu entendi que aquilo não era certo. Sabe, quando ela falou que eu estava me mostrando, é como se eu compactuasse com isso. E ali eu entendi que a minha mãe nunca se importou comigo. Eu achava que ela se importava comigo, mas ela nunca se importou desde que eu sou criança. E eu fiquei tão revoltada com essa situação. E a burra da minha mãe ainda pegou o telefone e ligou para ele. Para falar para ele, sabendo que ele ia chegar e que ele ia brigar comigo e que nada ia ser resolvido, porque nunca nada era resolvido naquela casa. E ele chegou e começou a falar para mim que eu era ridícula, que ele só estava me alertando, que ele entrou no meu quarto para me alertar que eu estava dormindo, que a blusa tinha levantado para eu não ter mais cuidado. Mas ele não me corrigiu com ar de cuidado. Eu sei muito bem o tom que ele usou, o que ele me falou, o jeito que ele me olhou, o jeito que ele estava me desejando. Eu não sou idiota, mas ele me colocou como, o paizão que estava me alertando, que, eu estava dormindo. Me poupe. E aquilo foi muito revoltante para mim. E logo, como sempre, tudo continuou normal, a família tradicional continuou. Até que um dia ele foi buscar a gente na escola e ele buscou eu e a minha irmã caçula, porque a minha irmã do meio tinha matado aula. E o meu irmão pequenininho estava com a minha mãe em casa. E ele disse que a gente passaria no mercado para comprar um miojo para o meu irmãozinho caçula, que estava em casa pedindo. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não vou levar vocês em casa. Vocês se virem para ir embora porque eu e sua mãe estamos nos separando. E eu nem acreditei, porque os dois se ameaçavam a vida inteira de se separar, né? E ele simplesmente saiu e deixou eu com a minha irmã. Como eu já sabia me virar, eu fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava com a testa roxa. Ela tava com a testa marcada, chorando. O que foi que aconteceu? Os dois brigaram, ele pegou o celular dela e quebrou o celular dela na cabeça dela. E depois acabou quebrando o resto do celular dela na parede. E ali foi quando ela disse que, basta. Agora nós vamos separar. Fomos morar na casa da minha avó. Fiquei morando na casa da minha avó, mas dessa vez fomos todos, ela também, saímos de casa. 15 dias depois ela voltou com ele. E nós continuamos morando na casa da minha avó. Bom, atualmente eu decidi que gostaria de ser da religião ubandista, sabe? Porque eu sinto que é uma religião que é mais tranquila, onde eu criei uma identificação, onde eu sinto que o meu processo de cura lá vai ser melhor, porque eu tenho muita mágoa dentro de mim. Mas a minha avó é muito evangélica e aí ela ficou sabendo, ela ficou triste, criou mais uma revolta e um problema na casa que eu moro. É como se o problema realmente fosse eu e aonde eu vou eu levo ele. Bloqueei minha mãe em tudo, porque foi ela que espalhou também pra minha avó e pra todo mundo que eu tava querendo ser ubandista. E eu não falo com a minha mãe atualmente, sabe? Eu não converso com ela. Hoje eu me vejo dentro dessa situação. Eu sou uma menina que fui revoltada, que fiz muitas coisas na vida, que fui assediada a vida inteira. E a única coisa que eu desejo era ter uma mãe normal. E olha, por mais que as pessoas pensem que uma mãe solteira consegue criar um filho, e tem mães que realmente conseguem, um pai faz muita diferença na nossa vida. Tudo que eu mais queria era ter uma mãe normal e ter um pai. Porque presente é ter um pai, mesmo distante. Mas eu não tenho pai. Eu não sei quem é meu pai. E isso faz muita falta pra mim. Oi, Maquetes, tudo bem com vocês? Bom, essa história terminou assim. Provavelmente a mãe ainda tá casada com esse homem, né? Um detalhe que eu esqueci de contar é que a irmã do meio também foi abusada pelo padrasto, assim como ela. Mas são ciclos que se repetem, são histórias que estão aí repetindo. E, infelizmente, a criança que está sob a responsabilidade de um adulto acaba sendo vítima dessas situações. Dentro de uma busca pela justiça, se isso for denunciado, se o juizado de menor entrar dentro dessa casa, dentro dessa história, dentro desse histórico, né, pesquisar esse homem, saber tudo que esse homem falou, tudo que ela descobriu sobre ele, é nítido que a justiça poderia ajudar, que a justiça poderia ser feita, porque são várias pessoas que são vítimas, então existiriam outras testemunhas, outras pessoas que poderiam depor contra ele também, e colocar esse cara na cadeia. Esse cara é um criminoso, ele é um agressor, ele é um problemático, ele tem problema psicológico sim, e ele precisa de estar
estar no devido lugar, que é ou no manicômio ou no presídio, mas solto por aí, fazendo crianças de vítimas, tá errado. E só quem realmente é vítima consegue se juntar com um adulto, com uma pessoa que poderia lhe dar o apoio para ir até o final dessa história. Infelizmente, muitas famílias não têm coragem, não têm força, não têm vontade, preferem virar a página e deixar o livro aberto, sabe? Para outras vítimas acabarem sendo contaminadas também. Gente, se você precisar de pedir ajuda, liga 190, liga para a polícia, procura a Defensoria Pública, um assistente social. Existem várias assistentes sociais que se formam exatamente na missão e no propósito de ajudar vítimas como essas, para cuidar e criar essas crianças num lar que recebe amor, que recebe carinho. E por mais que às vezes você não tenha uma mãe, um pai e uma casa, você tem um lar onde você tem aconchego, prosperidade, a comida, sabe? E o mínimo de sanidade mental, que é o que a gente merece. A justiça tá aqui, a gente precisa dela e a gente tem que recorrer a isso, gente, que é a única coisa que a gente tem nesse momento. E então, se você já passou por isso, deixa uma mensagem de carinho e amor para essa vítima, me manda sua história no stories, canal de curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.